Incrível! Olha esse resultado! Se você quer conseguir algo assim com suas próprias estacas, se quer propagar frutíferas de um jeito muito simples e com uma taxa de sucesso altíssima, até mesmo com aquelas que normalmente são difíceis, fica aqui porque eu vou te mostrar todos os passos e, principalmente, todos os detalhes que fazem a diferença entre dar certo ou não. A ideia é muito simples e foi muito bem pensada. Vamos usar uma garrafa pequena de cerca de 50 centilitros para criar um ambiente totalmente controlado, onde a estaca vai ter tudo o que precisa o tempo todo, sem estresse, sem mudanças bruscas, sem desidratação e com um estímulo muito constante para emitir raízes. Porque a maioria das pessoas falha justamente nos primeiros dias, seja por não fornecer a umidade alta que a estaca precisa, seja por excesso de luz ou por pequenos erros que parecem insignificantes, mas acabam arruinando todo o processo. E aqui o que vamos fazer é evitar tudo isso. Ou seja, é a soma de vários fatores bem ajustados para que, no mínimo, não falhe por um erro nosso. Os materiais que precisamos são coisas super básicas que praticamente todo mundo tem em casa. Precisamos de uma garrafa plástica pequena, um pouco de terra preta ou terra levemente ácida, que geralmente é a mesma terra universal. Também folhas de salgueiro ou até mesmo casca de salgueiro, que também funciona perfeitamente. Uns 2 litros de água, claro, um pouco de canela em pó, uma folha de babosa e, é claro, a estaca que você quer propagar. Neste caso, vamos fazer com macieira, que não é exatamente das mais fáceis. Na verdade, se colocarmos numa escala de 1 a 10, estaria mais ou menos em um 8 de dificuldade. Não é impossível, nem de longe, mas também não é daqueles que você só espeta na terra e pronto. E justamente por isso quero te mostrar com a macieira, porque se funcionar aqui, imagina com outras frutíferas mais fáceis. Mas é muito importante que você preste atenção a todos os detalhes e assista ao vídeo completo, porque tá cheio de pequenos pontos que fazem toda a diferença. Agora vamos para um dos pontos mais importantes de todo o sistema, que é o salgueiro. O salgueiro não está aqui por acaso. O salgueiro contém auxinas naturais, que são hormônios diretamente envolvidos no processo de enraizamento. Ou seja, não estamos apenas adicionando algo caseiro por adicionar, estamos fornecendo um sinal químico que diz à estaca para começar a gerar raízes, e isso muda completamente o resultado. O que fazemos é preparar uma infusão bem simples. Pegamos um recipiente, adicionamos 2 ou 3 colheres de folhas de salgueiro ou galinhos ou casca. Qualquer uma das 3 opções é válida. Adicionamos água e deixamos descansar. Normalmente isso é feito com 1 litro de água, embora você possa ajustar a quantidade sem problema. Aqui muita gente se pergunta se é preciso esquentar a água. Você pode fazer a frio e vai funcionar. Mas se usar água quente, sem deixar ferver, vai extrair melhor os compostos e em maior quantidade. Você até poderia ferver, mas o ideal é levar a água quase à fervura, retirar do fogo e adicionar o salgueiro. Dessa forma, conseguimos uma extração muito mais potente. E se além disso você deixar descansar por 24 horas, o que você tem aí é uma verdadeira bomba de hormônio. Se não puder esperar, algumas horas também funcionam, mas quanto mais tempo, melhor. Enquanto isso se prepara, vamos trabalhar a estaca. Fazemos um corte limpo com uma ferramenta bem afiada, como uma tesoura de poda, e neste caso vamos fazer um corte reto para não complicar o processo. Aqui vem algo fundamental. Na área do corte vamos aplicar babosa, aloe vera. A babosa ajuda a manter essa área limpa, hidratada e ainda fornece compostos que favorecem o enraizamento. Depois disso, aplicamos canela em pó diretamente na base. Não é necessário cobrir toda a estaca, só o ferimento. A canela é um antifúngico natural muito potente, e isso é fundamental porque vamos trabalhar em um ambiente com umidade muito alta. Se não controlarmos os fungos, tudo pode dar errado mesmo que o resto esteja perfeito. Agora vamos preparar a garrafa. Fazemos vários furos na parte de baixo, exatamente como se fosse um vaso. Isso é fundamental porque queremos umidade sim, mas não queremos encharcamento. O excesso de água desloca o oxigênio e isso pode causar apodrecimento. Então, esses furos são o que mantém o equilíbrio. Agora adicionamos a terra preta. E por que a terra preta? Porque ela tem um pH levemente ácido e uma boa quantidade de matéria orgânica, o que cria um ambiente muito favorável para as raízes.
Retém a umidade, mas também permite a aeração, que é exatamente o que precisamos. Adicionamos umas 4 ou 5 colheres de sopa sem compactar. E agora colocamos uma colher de chá de salgueiro seco diretamente na terra. Isso vai liberando compostos aos poucos cada vez que regamos, criando um ambiente ainda mais favorável. Agora colocamos a muda. Ela deve ter um tamanho compatível com a garrafa. Se a garrafa tiver cerca de 15 centímetros, o ideal é que a muda tenha aproximadamente 14, para que possamos fechá-la sem problemas. Colocamos até que fique bem firme e na vertical. Uma vez posicionada, regamos levemente com água de salgueiro. Não precisa encharcar, só umedecer bem o substrato. E mesmo que você exagere um pouco, não tem problema, porque já fizemos os furos de drenagem. Agora vem uma das partes mais interessantes. A garrafa funciona como uma mini estufa. Isso significa que a umidade se mantém constante, que a água não se perde facilmente, que a temperatura se estabiliza e que a muda não sofre estresse. É um ambiente onde tudo está a favor dela. Agora vamos preparar o fungicida natural, que já é um clássico do canal. Pegamos 1 litro de água, adicionamos uma pitadinha de canela e mexemos bem para misturar tudo. Depois, coamos a mistura com um filtro de café ou um pano fino para evitar resíduos e passamos para um borrifador. Quando estiver pronto, borrifamos levemente o interior da garrafa. Com isso, prevenimos problemas fúngicos muito comuns nessa fase inicial. Em seguida, colocamos a garrafa em um lugar com luz indireta, nunca sob sol direto. Se ainda por cima for um local sem vento, melhor ainda, pois o movimento constante pode enfraquecer as raízes mais delicadas. Fechamos a garrafa e agora sim, passamos para a manutenção. A cada 2 ou 3 dias, verificamos o estado. Se percebermos que o substrato está mais seco do que o normal, regamos com água de salgueiro e aplicamos novamente o fungicida natural. Não precisa ficar obcecado, mas é importante ficar atento, especialmente durante a primeira semana, que é o momento mais crítico. Se você passar bem por esses primeiros dias, a taxa de sucesso aumenta bastante. Você pode fazer isso em maior escala sem nenhum problema. Eu estou te mostrando com uma garrafa para que você entenda bem o processo, mas você pode fazer com diferentes tamanhos de garrafas e quantas quiser. Além disso, você não está limitado a uma só planta. Esse método funciona com muitas variedades, desde macieiras, outras frutíferas, cítricas, até plantas ornamentais. Você pode multiplicar o quanto quiser. E agora, um detalhe importante que muita gente ignora: a fase da lua. Se você tiver a possibilidade de escolher um momento, o ideal é fazer durante a lua minguante descendente. Nessa fase, a seiva tende a se concentrar na parte de baixo do caule, o que favorece muito a formação de raízes. Não é algo obrigatório, nem de longe, mas é uma prática tradicional que muitos agricultores sempre usaram. E na minha experiência pessoal, os resultados costumam ser melhores quando é feito assim. E agora vem a parte mais interessante de todo o método: conferir se funcionou. Depois de umas 7 ou 8 semanas, começamos a ver os resultados. Aparecem aquelas raízes brancas, saudáveis e ativas que procuramos. E na parte de cima também começa a brotação. Mas é importante lembrar que nem sempre acontece na mesma ordem. Às vezes as raízes aparecem primeiro e em outras vezes os brotos. Por isso, a paciência é fundamental em todo esse processo. Mas se você conseguir as duas coisas, então já conseguiu. Uma nova árvore, um clone exato da árvore-mãe. E isso é fundamental entender. Se você tirar uma muda de uma árvore produtiva, terá uma cópia exata dessa árvore. Se fizer isso de uma árvore que não produz, vai obter exatamente o mesmo, uma árvore que não dá fruto. No final das contas, o que estamos fazendo é um clone. E clone significa que geneticamente é idêntico à árvore-mãe. Agora, outro ponto importante: a época. O ideal é fazer isso quando a árvore está ativa, normalmente no final do inverno ou começo da primavera. Isso pode variar de acordo com a variedade, mas assim que você perceber que a árvore está começando a se mexer, a despertar, esse é o momento perfeito. Pode ser feito em outras épocas, sim, mas se você fizer em momentos de mais frio, a taxa de sucesso diminui. Quando já temos boas raízes, como neste caso, o próximo passo é muito simples. Abrimos ou cortamos a garrafa com cuidado, tiramos a estaca sem danificar as raízes e a colocamos em um vaso pequeno.
Regamos levemente e deixamos na meia sombra por alguns dias. Isso é fundamental para que ela se adapte, já que vem de um ambiente com umidade muito alta. Esse período de adaptação geralmente dura entre 7 e 10 dias. Depois, aos poucos, você já pode ir dando mais exposição até levá-la ao seu lugar definitivo. Como vocês podem ver, não é complicado, mas é preciso entender cada detalhe. Aí está a diferença entre fracassar ou ter sucesso. No final, tudo isso é questão de paciência e de entender o que te expliquei no vídeo, que nada mais é do que compreender a natureza. Se você gostou, compartilhe e me conte nos comentários com o que vai testar e de onde está nos assistindo. A gente adora saber até onde o canal está chegando e em que parte do mundo vocês estão colocando isso em prática. Muito obrigado por chegar até aqui e, se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque no canal continuamos compartilhando tanto métodos novos quanto técnicas tradicionais que não deveriam se perder. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.